Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero falar neste áudio a respeito de textos bíblicos e a figura de Satanás. A gente vai analisar algumas questões relacionadas à queda e conceito. Num segundo momento, a partir dos textos bíblicos, dois deles eu vou utilizar, a gente vai poder trabalhar um pouco mais dentro da perspectiva do Antigo Testamento e utilizando a língua original, uma referência ao hebraico bíblico. Mas aqui eu quero falar de algo que comumente trata-se da origem de Satanás de uma forma histórica e de sua expulsão do céu antes do evento do Jardim Paraíso, descrito em Gênesis capítulo 3. Tais conceitos, porém, partem mais de fontes externas à Bíblia do que da Bíblia por si. Havia relatos da expulsão de Satanás do céu entre os judeus, mas não em textos que foram incluídos na Bíblia. Muito mais coerente com tais posições comuns são as obras de Dante, na referência aqui à Comédia Divina, o Inferno, e do inglês John Milton, quando escreveu O Paraíso Perdido. A primeira parte da Comédia de Dante descreve uma visita ao inferno guiado pelo poeta romano Virgílio, inferno no estilo grego do Hades, no centro da Terra. A obra de Virgílio forma a base descritiva do inferno na obra de Dante. Virgílio remete a tradições romanas e gregas sobre o mundo subterrâneo dos mortos, especialmente as obras de Homero. Nas obras de Homero, o mundo subterrâneo dos mortos é desprovido de distinção entre bons e maus, e muito mais parecido com o Sheol do conceito hebraico. Milton escreveu seu épico com base no seu estudo bíblico em conjunto com os pressupostos teológicos vigentes no seu dia, o que incluía certo embasamento na obra de Dante. E tal obra é a base de grande parte das gravuras religiosas existentes referentes ao inferno, purgatório e céu de tais mestres como Dalí, Doré, entre outros. Infelizmente, são estas obras artísticas que mais têm fornecido a base popular de conceitos referentes a Satanás. Não apenas a Satanás, mas também ao inferno e céu do que o próprio texto bíblico. Eu quero mostrar que muitas das vezes nós somos grandemente influenciados pela literatura e não tem nenhum embasamento bíblico necessariamente. Milton, ele procurou apoio conforme o costume do seu dia, em certos textos bíblicos lidos por lente de interpretação alegórica, com os quais, conforme se verificará, completamente desrespeita o contexto das passagens. Os dois textos principais utilizados são Isaías 14 e Ezequiel 28. Os dois, nós vamos fazer aqui dois vídeos distintos, analisando um a um, dentro do seu texto e contexto, à luz do próprio texto em hebraico. E deve-se lembrar que o intérprete que usa de alegoria para interpretar um texto coloca-se acima do autor bíblico, pois ele está colocando a sua própria perspectiva em supremacia, negligenciando que o autor ou o narrador inspirado intencionou. Termino dizendo o seguinte: usar de alegoria é, portanto, o que a gente chama de exegese. A exegese, a exegese é uma interpretação de texto atribuindo ideias do próprio leitor, não sendo uma interpretação devida do texto, mas uma imposição
e contraria a intenção inspirada do texto. Com estas informações em mente e guardadas no nosso coração, estejamos então nessa preparação para que possamos lidar com os dois outros textos mencionados, Isaías 14, Ezequiel 28. Até os próximos vídeos.